Alguns dias depois de ter liberado a mais cruel técnica de aborto, como, por exemplo, poder levar uma criança a óbito ainda dentro do ventre da mãe, com uma injeção letal de cloreto de potássio no coração, provocando a revolta do povo de Deus, uma chuva de crítica nas redes sociais, não apenas dos cristãos, mas também de médicos, de mães, de pessoas que acreditam que a vida ela existe no ventre da mãe a partir da concepção. Hoje a internet completamente tumultuada por conta da passagem da morte do pai do senhor ministro Moraes. A pergunta é: Deus matou o pai deste homem para feri-lo? Deus estaria judiando, vamos dizer assim, esse termo esdrúxulo, né? Por conta do acontecimento do Holocausto, né? Judiar seria, né, tratar como Hitler tratou os judeus, o senhor Alexandre de Moraes, por conta de um cálice da ira de Deus ter transbordado, uma vez que ele tocou naquilo que há de mais precioso para Deus, que são as crianças, que são os inocentes. Não dá para afirmar. Nós não podemos emplacar aqui que foi Deus quem vingou isso ou quem vingou aquilo. O que dá para debater é no mínimo o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Coloco em destaque aqui para você, né? E você acompanha aí comigo, que vai dizer: a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Um texto isolado não pode, de maneira nenhuma, retratar aquilo que a internet, né, hoje, entre aspas, gente, pelo amor de Deus, celebra, né, que lamentavelmente, a passagem, né, a morte do pai do senhor ministro Xandão. Eu, particularmente, não acredito que Deus ele trabalha como o ser humano. Deus não dá golpe baixo em ninguém. Deus não precisa ser tão baixo com ninguém para poder mostrar que ele é Deus. Mas a pergunta e o reino de Deus em debate de hoje é para você responder. As pessoas ficam bravas comigo aqui porque eu coloco o tema e levanto a discussão como que se eu estivesse afirmando alguma coisa. Então eu vou repetir para que você não fique bravo aí do outro lado. Eu não estou dizendo que foi Deus quem ceifou, né? Recolheu, provocou com um punhal dolorido, cravou no coração do Xandão, né? No dia de hoje, a passagem de seu pai para vingar, né? Por exemplo, uma de suas tantas mazelas e canetadas perigosas, como, por exemplo, repito, a autorização, a legalização, né, do aborto por conta de um meio tão cruel, né? Inclusive muitos médicos questionando, inclusive, essa canetada do Xandão. E de repente hoje os jornais repercutindo, repito para você, uma intensa dor que esse homem com certeza está sentindo, que é a perca do seu pai. Então, a pergunta é, gente, é uma pergunta, tá? Deus, ele é capaz de se vingar
quando alguém na terra o provoca de maneira insistente, sistemática, excessivamente ofensiva nos seus princípios, coloca para mim aqui nos comentários, deixa eu ver, né, o que o nosso Brasil está pensando, o que as pessoas estão pensando nesse nosso bate-papo de hoje, tá? A pergunta é, né, vou fazer uma pergunta hipotética aqui. Foi Deus quem, né, matou, levou o pai do senhor ministro por vingança? Você acredita que isso é vingança? Mas por que você está perguntando isso, Rodrigo? Porque a internet está discutindo isso. Então eu quero levar você a pensar, né? Você acredita nisso? O que a Bíblia fala sobre o sentimento de vingança? Temos aqui uma dezena de textos incríveis que vão desencorajar você com esse sentimento no coração, esse sentimento de querer o mal das pessoas, né? Levítico capítulo 19, verso 18, por exemplo, vai dizer: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Uma palavra, um pensamento expressado pelo próprio Deus no meio de um povo, dizendo para eles: não desejem o mal de ninguém, não procurem vingança por conta própria, não guardem rancor no coração, né? Dá para imaginar isso? Romanos, capítulo 12, do verso 19 ao 21, né? Uma carta do Novo Testamento, do maior apóstolo de todos os tempos, o apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, esse texto para mim, ele é o mais claro daquilo que nós estamos discutindo hoje aqui, né? Deus não quer que nenhum de nós, eu e você, tenhamos o nosso coração desejoso por vingança. Uma coisa é ter fome e sede de justiça, nós clamarmos a justiça de Deus, para que Deus entre com providência e venha a intervir numa situação, como por exemplo as tantas barbaridades que nós estamos vendo esse Senhor promovendo, não apenas contra o povo brasileiro, interferindo na democracia brasileira e se achando o panteão, um dos deuses do panteão da democracia mundial, né? O cara é a balança do que é certo e do que é errado, é ele é o parâmetro, né? Ele é o grande parâmetro. Eu estava lendo hoje uma reportagem que ele apelou, né, com a redação do jornalismo do UOL e chamou a turma do UOL de fofoqueiro. E falou que uma imprensa forte não pode ficar, né, fofocando do que acontece nos bastidores da Suprema Corte Brasileira. Quer dizer, na concepção dele, uma imprensa forte é uma imprensa que não o critique. Olha para você ter uma ideia do pensamento desse camarada aí. Mas trazendo para o nosso meio, né, para uma questão espiritual, uma vez que se starta nesta nação a liberação, né, que o Xandão venha legislar, pega uma caneta, faz uma interpretação, libera lá o aborto, inclusive com critérios e requintes de crueldade a serem usados contra as vidas
dentro do ventre das mães, toca-se num princípio espiritual muito sério. Mexe com as pessoas que amam a vida, que amam a Deus e que compreendem o mundo espiritual de uma maneira extremamente sensível, no sentido de que uma vez que é liberado, né, que é legalizado esse derramamento de sangue, é claro que a mão de Deus ela vai entrar em ação. É claro que a mão de Deus ela vai agir na terra, porque o mundo não está a Deus dará, como diz o ditado. Deus não perde o controle de absolutamente nada, a terra é dele. A palavra diz que a terra está cheia da sua glória. Deus se manifesta. Em algum momento ele se manifesta. A pergunta é: se manifesta do ponto de vista do coração vingativo do ser humano, de, por exemplo, discutir nas redes sociais que a passagem, a morte do pai desse senhor, desse cidadão, é a vingança de Deus? Não seria, gente, empobrecer demais a justiça de Deus, alegando, como muitos estão fazendo, como muitos estão indo lá na rede social do camarada e dizendo: tá vendo? Deus pesou a mão, né? Deus tocou no que você ama, Deus te fez sentir uma dor que você achava que você nunca ia sentir, né? É o tipo de comentário que está lá. É o tipo de comentário que está nas redes sociais, debaixo de muitas publicações referente à passagem do pai desse rapaz. Eu, particularmente, posso dizer uma coisa para você? Acredito absolutamente nada que esse acontecimento tem a ver com a vingança de Deus. Acredito muito mais em um Deus inteligente, que trabalha no tempo certo e, como diz o grande apóstolo Paulo, né, dizendo o seguinte, né? Deus falando: minha é a vingança e eu retribuirei. Ou seja, haverá uma retribuição espiritual, ou seja, uma devolução espiritual de tudo que é plantado contra os princípios do eterno na terra, principalmente por esses homens que se acham acima de tudo, acima de todos, inclusive acima do próprio Deus, decidindo inclusive atentar contra vidas inocentes no ventre da própria mãe, como por exemplo essa legalização esdrúxula assinada por ele. Eu acredito numa retribuição muito mais inteligente de Deus, gente, do que essa daqui, que é um acontecimento da vida, né? Que assim como o senhor pai dele, né, o senhor Lima de Moraes, passou para o outro plano, quantas pessoas hoje passaram também, né? E quantas famílias hoje estão chorando, quantas famílias hoje, por exemplo, estão entristecidas com uma situação como essa. Então eu acho empobrecer demais, sabe, o debate de um Deus, preste muita atenção no que eu vou dizer, de um Deus vingador, de um Deus de justiça, de um Deus que tem autonomia, sim, para retribuir aos malignos na terra segundo aquilo que eles plantaram. Atribuir a Deus uma situação dessa, sabe, soa a mim mais como um golpe baixo, um despeito, do que qualquer outra coisa. Não acredito nisso, minha opinião. E você, o que você pensa? Coloca para mim aqui nos comentários, deixa o seu like, é muito importante, comenta e compartilha, e até o nosso próximo bate-papo aqui no Fala Crente. Shalom, Deus abençoe a sua vida e sim, que Deus conforte, console,
o coração deste senhor e dos seus familiares.